Olá e bem-vindos ao Jewish World Weekly na i24 News English. Eu sou Emily Francis. Toda semana nós focamos em histórias, questões e personalidades de interesse judaico aqui em Israel e em toda a diáspora, a comunidade judaica global. Como sempre, começamos com as principais notícias do mundo judaico desta semana. Confira. Zachon Mambani chamou o grupo de lobby pró-Israel, AIPAC, de monstros em um comício no Brooklyn antes das primárias democratas de Nova York. Ele acusou o grupo de gastar milhões em dinheiro obscuro para dividir as pessoas e proteger seu poder. O grupo de lobby já foi muito procurado por seus endossos, mas sofreu danos à sua reputação devido às suas táticas e à guerra de Israel com Gaza. A Alemanha registrou 8.725 incidentes antissemitas em 2025, uma média de cerca de 24 por dia, mantendo o nível próximo dos recordes históricos. O maior aumento veio de grupos extremistas de direita, que chegaram a 807 casos, o maior número desde que o monitoramento nacional começou em 2020. O relatório da RIAS afirmou que 68% de todos os incidentes foram classificados como antissemitismo relacionado a Israel. Cabo Verde alcançou um feito incrível ao empatar com a Espanha, campeã europeia, em sua estreia na Copa do Mundo. Gilson Ben Benchimol, um dos jogadores deles, pode ter ascendência judaica. O sobrenome Ben Benchimol é quase exclusivo de judeus marroquinos que fugiram para Cabo Verde no século XIX. O atacante cabo-verdiano ainda não confirmou sua origem. O Papa Leão XIV está tomando uma posição firme contra o antissemitismo. Vários membros da United Jewish Appeal Federation of New York reuniram-se com o pontífice no Vaticano na semana passada. O pontífice enfatizou que em um mundo ainda ferido pela divisão e pelo conflito, somos chamados a superar os mal-entendidos do passado e a buscar a colaboração pelo bem comum. Agora, juntando-se a nós de Nova York, está Eric Goldstein, o CEO da Federação UJA de Nova York. Olá e obrigada por estar aqui. Acho bastante interessante que já se passaram 66 anos desde que membros da Federação Judaica de Nova York fizeram uma visita oficial ao Vaticano. Parece que essa viagem já estava mais do que na hora de acontecer. Olha, essa foi uma experiência incrivelmente memorável, única na vida. O Papa aceitou o convite, nosso pedido para nos encontrarmos e discutir o flagelo do antissemitismo, a crescente preocupação que temos sobre sermos isolados e tomados como alvo enquanto comunidade judaica global, e foi uma reunião incrivelmente importante. Então, como foi? Quero dizer, vocês conseguiram ter uma conversa em particular ou foi tudo muito oficial e formal? Bem, ele fez observações formais importantes, onde reafirmou a importância da Nostra Aetate, que é esse princípio marcante do Vaticano, sobre redefinir as relações entre a Igreja e a comunidade judaica e se manifestar contra o antissemitismo. E ele foi muito firme em suas declarações públicas ao reafirmar isso. E então, em particular, depois de suas declarações públicas, conversei com ele tanto sobre nossa enorme gratidão por ele ter feito aquelas declarações, quanto para ressaltar o quão assustadora é a situação atual. E eu, respeitosamente, humildemente, pedi a ele que considerasse nomear um enviado papal especial para combater o antissemitismo. Acho que agora seria um símbolo poderoso, mostrando o quanto a Igreja considera esse assunto importante e fará tudo o possível a respeito. E qual foi a resposta dele? Ele só disse que pensaria e depois responderia? Ele parecia realmente ouvir a sugestão? Ele estava claramente ouvindo e claramente entendeu, e ele apenas reconheceu o fato de que eu fiz o pedido. Ele não disse nem sim nem não, mas estamos esperançosos. E pretendemos continuar além desta visita, fazendo o que pudermos, tanto no Vaticano quanto na Arquidiocese de Nova York, para avançar com isso. E, considerando, tudo isso, não é exatamente uma relação de longa data quando olhamos para centenas de anos atrás. Mas a relação entre a Igreja Católica e o povo judeu realmente avançou muito. Por que essa relação contínua é tão importante nos tempos em que vivemos agora? Antes de tudo, um dos nossos principais parceiros locais no apoio aos mais vulneráveis na comunidade é a Catholic Charities. Temos uma relação de décadas extremamente valorizada.
Acho que foi isso. Então, o Papa realmente falou sobre isso em seus comentários públicos e sobre a conexão próxima entre nós e a Catholic Charities. Mas eu acho que neste momento, onde, alveando a comunidade judaica, ter o pontífice, que representa 1,4 bilhão de pessoas ao redor do mundo, se manifestando e fazendo mais do que apenas falar, descobrindo ativamente como fazer a diferença para mudar a trajetória em relação ao antissemitismo. Além disso, quero dizer, você esteve no comando por bastante tempo. Sabe, por mais de uma década você viu de tudo, desde a Covid até as consequências do 7 de outubro. Depois veio a eleição Mondani e outros eventos. Você enfrentou muito no seu mandato. Quais são suas palavras de sabedoria para a pessoa que vai ocupar esse cargo? Olha, nós temos uma comunidade judaica extraordinariamente bem-sucedida, maravilhosa e vibrante. Acho que isso acontece no mundo todo, mas especialmente em Nova York, que tem a maior comunidade judaica fora de Israel. Acho que precisamos continuar sendo judeus orgulhosos. E por mais que precisemos combater o antissemitismo, e realmente precisamos, igualmente ou até mais, precisamos nos comprometer a ensinar, educar nossos filhos, nossa comunidade, para que eles sejam bem informados e instruídos. Que eles vão às universidades e seguem suas vidas com orgulho e conhecimento sobre quem são e o que são. Certo? Muito obrigada, Eric Goldstein, CEO da Federação UJA de Nova York. Muito obrigado, Emily. Bem, com um pico de 5 milhões de turistas internacionais em Israel em 2023, antes do massacre de 7 de outubro, a maioria era de americanos, entre famílias, programas Birthright e diferentes tipos de programas de estágio. A comunidade judaica americana se conectava à terra ancestral. Com guerras em várias frentes, custos de combustíveis altos e companhias aéreas cancelando voos para Tel Aviv, as passagens dispararam. A pergunta é: a era de ouro das viagens dos judeus americanos a Israel já passou? Para comentar, o correspondente sênior Owen Alterman nos estúdios da i24 News English. Olá, Owen. Olá! Então, a era de ouro. Será que vamos voltar para uma era de ouro depois de cairmos alguns degraus na escala dos metais preciosos? Eu espero que sim. E você? Eu realmente espero que sim. Ainda não acabou, certo? Tivemos muitos judeus americanos vindo, a pandemia e, claro, o mundo após 7 de outubro mudaram esse cenário. Emily, isso não precisa ser o novo normal para sempre. Sim. E talvez possamos começar a ver as pessoas voltando. Olha, a realidade é que apesar de toda a angústia sobre os judeus americanos não virem, há uma coisa que sabemos. Essas viagens funcionam. Funcionam no sentido de alcançar os objetivos que os financiadores de programas como o Taglit Birthright estabeleceram para elas. Que elas aumentam a identidade judaica e a conexão com o povo judeu dos judeus americanos, especialmente dos judeus americanos mais jovens, que participam dessas viagens e fortalecem sua ligação com Israel. Viagens e pesquisas comprovaram isso ao longo de décadas, desde o início do Taglit Birthright. E, aliás, ainda mais agora, o estudo do grupo que veio depois de 7 de outubro e no último verão de 2025. O estudo da Universidade Brandeis, que analisa há anos as viagens do Taglit Birthright, afirmou que o maior impacto encontrado foi o das viagens do último verão. Bem, então talvez elas funcionem mais do que nunca, né? Pelo menos para as pessoas que participam. Como alguém mais velha que não tinha Birthright como opção, sabemos que nos Estados Unidos fica muito longe. Sabe, mais pessoas teriam vindo com suas famílias ou algo assim. Mas é longe e é muito diverso nos Estados Unidos. A gente vê muitos casamentos mistos. Vamos discutir por que o relacionamento é tão importante para os americanos criarem conexão e estarem aqui. Certo, certo. É geograficamente mais longe, aliás, do que é para os judeus na Europa, e isso faz diferença, obviamente. Mas veja, judeus americanos, neste momento, o antissemitismo e a questão de Israel se tornaram temas mais centrais e importantes para a comunidade. Voltando algumas décadas, era a assimilação e a luta contra ela. E Emily, mesmo que essas questões não sejam tão preeminentes na discussão entre os judeus americanos, novamente, falo isso conversando com muitos judeus americanos agora, a milhares de quilômetros de distância, essas questões ainda existem. As viagens do Birthright foram criadas para lidar com essas questões e tiveram ótimo resultado, segundo pesquisas acumuladas por décadas. Se essa é uma das melhores ferramentas contra a assimilação, não vejo motivo para parar de usá-la. Agora ficou mais caro devido ao combustível, menor concorrência nas rotas e outros fatores que conhecemos.
Mas a realidade é que, se há menos judeus vindo, então, presumivelmente, os orçamentos ainda poderiam financiar aqueles que estão vindo, mesmo que a viagem de cada pessoa custe mais. Então, não me parece que haja qualquer razão para abandonar isso como uma ferramenta para abandonar esses programas. Faz sentido fazer isso, usá-los e ampliá-los ao máximo, aguardando a próxima era de ouro. Sim. Acho que conheço muitas pessoas que queriam vir, mas as viagens ainda estão sendo canceladas. Então, sabe, espero que, se conseguirmos avançar nos próximos meses, haverá uma era de diamante, porque conheço pessoas de quem gosto que são para sempre. O filho do meu primo veio aqui há um mês e isso mudou sua vida. Ele não conseguia acreditar, sabe? Não é do jeito que as pessoas imaginam, com base nas manchetes e assistindo de tão longe. É um país bem mais complexo do que parece, muito mais tridimensional. Ambos sabemos disso. Para mim, foi claramente uma experiência marcante. Estou aqui. E eu era alguém que tinha uma formação judaica muito forte enquanto crescia, antes de fazer essa viagem. Não foi uma viagem do Birthright, mas era parecida na abordagem e no público-alvo. Então, obviamente, isso era muito importante para mim. É importante para muitas pessoas. Agora, novamente, apenas um pequeno número realmente vai se mudar para cá. E os organizadores entendem isso muito bem. E esse não é necessariamente o objetivo. Mas alguns fazem isso. Mas alguns fazem isso. Sim. E mesmo aqueles que não voltam, como você disse, com uma compreensão mais completa do que é Israel, acho que é assim que devemos encarar o mundo após 7 de outubro, por assim dizer, Emily, se é para onde estamos indo. É um momento de reconstrução de relacionamentos nos Estados Unidos, relacionamentos com o corpo político em geral, reconstrução de relacionamentos especialmente com os judeus americanos mais jovens, em particular. Isso vai levar tempo, mas ressalto com humildade que estou a milhares de quilômetros de distância. Me parece que faz sentido manter esses programas, manter a infraestrutura, ampliar os programas o máximo possível e deixá-los lá. Para que, quando esses jovens estiverem prontos para vir e quando as condições forem mais favoráveis para trazer pessoas para cá. Que as viagens e os programas ainda existam, que a continuidade dos programas que agora estão em vigor seja mantida, que, para quase uma geração inteira, isso ainda esteja lá e que possamos receber as pessoas como fazíamos há alguns anos, mas talvez em alguns anos. Tudo certo, vamos ver no que dá. Somos ótimas embaixadoras, americanas orgulhosas que fizeram essa mudança. Obrigada, Owen. May, há anos as linhas entre esportes e política têm se tornado mais tênues, com muitos jogadores dos nossos esportes favoritos criticando Israel e a guerra em Gaza e no Líbano. Numa profissão com poucos atletas ou técnicos judeus, uma famosa treinadora de basquete universitário está denunciando isso. Agora está conosco o lendário treinador de basquete universitário masculino Bruce Pearl, da Universidade de Auburn. Obrigada por estar aqui. É ótimo estar com você, Emily. Obrigada. Você realmente teve uma carreira bastante ilustre depois que, como sabemos, você se afastou há um ano após mais de uma década como treinador principal do time masculino de basquete lá. Você sabe, o Alabama não é exatamente conhecido como um lugar para judeus. E sabe, principalmente por causa da história de racismo e tudo mais. Como foi sua experiência lá como treinadora antes de 7 de outubro e após tudo o que aconteceu? Emily, é muito bom estar com você. Olha, o Sul é incrivelmente incompreendido, quase tão incompreendido quanto o Estado de Israel. A comunidade cristã evangélica ama Israel. Eles amam os judeus. Jesus e eu somos os 2 judeus mais populares no estado do Alabama. Só estou te dizendo, tem sido maravilhoso viver aqui e praticar minha fé aqui. O estado do Alabama, em 1943, foi o primeiro estado da América a votar por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado para que Israel e o povo judeu tivessem uma pátria, em 1943. Então tem sido realmente bom viver aqui. Estou muito feliz de estar conversando com você e meus irmãos e irmãs em Israel nesta manhã. Como apaixonada por história, concordo que muitos de vocês estão certos. A história judaica, desde os pais fundadores, é realmente robusta. Muitas comunidades judaicas entre os primeiros judeus americanos, sabe, bem antes dos pogroms e da Ellis Island. É curioso não aprendermos mais sobre essa história.
Não, é assim, e eu acho, olha, com tudo que está acontecendo agora, eu sei que quando os israelenses veem que os Estados Unidos não estão todos do lado de Israel, isso parte o coração dos cidadãos israelenses. E eu só estou aqui para te dizer que existe uma minoria barulhenta que é contra Israel. A maioria dos americanos, a grande maioria dos republicanos, apoia Israel e é grata, sabe, pelo nosso maior aliado. E eu só digo, vocês não ouvem isso tanto porque eles mostram a vocês algumas coisas negativas. A história, a verdade e Deus estão do nosso lado. E o motivo pelo qual eu falo tanto quanto falo é porque, mesmo sendo um atleta, também sou treinador. E treinadores são professores. E a definição de rabino é professor. Então, eu sou um ministro. E eu costumava exercer meu ministério como técnico de basquete. E agora eu exerço meu ministério ensinando aos americanos a verdade sobre o Estado de Israel. Como você fez isso e transmitiu? Era isso que eu queria perguntar. Nossos valores judaicos, não só religiosos. Vejo você como um irmão mais velho, um treinador. Como os valores judaicos que você teve na infância influenciaram o sucesso do time ao longo dos anos? Emily, isso é a base do meu sucesso. Pergunto aos meus caras todo dia, o que Deus quer que você faça hoje? Ele quer que você se atrase na aula ou que outro faça seu trabalho? Claro que não. E se você usa esses princípios orientadores judaico-cristãos com jovens, isso ensina muito sobre disciplina, responsabilidade, ética de trabalho, ser altruísta, entender o sacrifício que você precisa fazer por um time. Tudo com que cresci entendendo, sendo do povo escolhido de Deus, minha responsabilidade de ter a luz sobre mim, como homem, como alguém íntegro, representando o povo judeu, sabendo que existe tanto antissemitismo e tantas pessoas me julgando. Eu sempre quis usar o nome na frente da minha camisa e o nome nas costas da minha camisa. E faço meus jogadores fazerem exatamente a mesma coisa. Meu Deus, isso é incrível. Agora seu filho Steven é o treinador principal, claramente muito parecido com você. Como está sendo para ele? Emily, está dando muito certo. Que tal isso? Em 2025, havia 3 treinadores de basquete judeus no Final Four. Eu mesmo, Todd Golden, que jogou comigo em 2009 nos Jogos Macabeus em Israel, e John Shire. E Stephen Pearl é o treinador principal em Auburn. Então você tem 3 jovens judeus agora que são técnicos, sabe, de alguns dos 25 principais programas de todo o basquete universitário. Isso é algo de que nosso povo deve se orgulhar muito. Por fim, fale sobre seu papel como presidente da Associação de Educação Estados Unidos-Israel. Quais são suas funções? A Associação de Educação Estados Unidos-Israel foi fundada em 2011. E o que temos feito é levar líderes seniors do Congresso para Israel. Não apenas para que eles conheçam o primeiro-ministro e entender como essa relação é importante. No que diz respeito a ser aquele porta-aviões no Oriente Médio e tudo isso, mas ensinando a eles as raízes bíblicas da fé cristã deles, ensinando sobre a aliança abraâmica, ensinando que eles não são obrigados por nenhuma lei a apoiar Israel. Eles são ordenados pela Bíblia a apoiar Israel. E quando voltam ao Congresso, eles lutam por Israel de uma maneira completamente diferente. Tivemos grande participação no financiamento do Domo de Ferro e nos testes da Funda de Davi e dos programas Arrow, via Associação de Educação Estados Unidos-Israel. Nós também temos algumas instalações em Israel, uma em Ariel e outra agora em Jerusalém. Isso se chama JH Israel e são centros de aprendizado incríveis lá para os israelenses. Então é ensino, é educação. Minha paixão particular é por Judeia e Samaria. Minha paixão particular é que sou muito grato por termos retornado à nossa terra ancestral. A Bíblia chama de Judeia e Samaria. O mundo chama de território disputado. Eu chamo de Israel. Uau, você é incrível. Eu queria que você fosse minha treinadora. Muito obrigada por estar conosco, Bruce Pearl. Uma talentosa artista australiana deixou a terra dos cangurus para os cenários de Eretz Israel. A Dina Krause está fazendo mestrado em Belas Artes na famosa Academia Bet Bezalel de Jerusalém.
e está se formando com um propósito que tem milhares de anos. E ela está aqui conosco no estúdio. Olá e seja bem-vinda, Mazel Tov. Obrigada. Primeiro quero dizer que sei que você cresceu com mãe israelense. Qual foi aquele último empurrão que fez você decidir, chega, estou indo para Israel? Acho que para mim foi depois do 7 de outubro. Infelizmente a Austrália tem passado por muito antissemitismo. São tempos difíceis lá na Austrália, especialmente para pessoas criativas agora. Não sei se é fato conhecido, mas após Israel, a Austrália, especialmente Melbourne, possui a maior comunidade de sobreviventes do Holocausto. E a Austrália, no final da Segunda Guerra Mundial, foi um refúgio seguro, serviu de refúgio seguro para os judeus. E eles trabalharam muito para se integrar e fazer parte da cultura e da sociedade australiana. E também são membros proeminentes da sociedade. E ver o que está acontecendo agora é bastante triste. E, obviamente, eu tenho minha própria história pessoal lidando com o antissemitismo, que você sabe, talvez seja o motivo de eu estar aqui hoje. Mas sinto que, se tivesse ficado lá, seria vista só como o rosto do combate ao antissemitismo na Austrália. E não era isso que queria. Quero ser uma artista em atividade. Felizmente, você não escolheu ser ativista, você quer ser uma artista, claro. Aqui, Betzalel me acolheu de braços abertos e posso praticar arte, que é o que desejo. Então, para mim, foi a coisa certa a fazer. Uma forma de ser proativa. Sim, e como você está dizendo, é muito interessante, sabe, a história. E eu sei disso porque também tenho amigos na Austrália. Quero dizer, as comunidades são, sabe, muito fortes. E, sabe, tudo o que aconteceu. Quero dizer, obviamente, nós sabemos sobre, sabe, o que aconteceu em Bondi Beach e muito mais. Então, agora conta pra gente sobre o programa e por que você sentiu uma afinidade, sabe, lidando com Timna e as minas de cobre e esse meio. Ok. Então, para mim, acho que minha história é com o bronze. Então, o cobre acho que é o próximo material para mim. O bronze é 90% cobre. Mas para mim, tudo meio que começa com o deserto, e o deserto como uma paisagem. E para mim, o deserto é um lugar onde você realmente retorna a algo primordial e ao vazio, que são temas comuns no meu trabalho. E é um lugar onde acho que a noção de bens e de valor muda completamente para a pessoa enquanto está lá. E tem algo sobre o calor e a quentura, é como se o ar estivesse te abraçando, o que meio que representa o útero e o primordial, antes da nossa experiência aqui. E eu acho que o nosso nascimento é esse tipo de noção de transmutação, que é algo que o metal, uma vez aquecido, tem a capacidade de transmutar. Então ele pode ser sólido ou líquido. E eu acho que especificamente o deserto é um lugar para realmente lembrar o que vem primeiro e o que é importante. E não há nada exterior que te manipule a pensar em algo ou no que você acredita. E eu sinto que, comparado a outras paisagens, quando você está em uma floresta, o vento está balançando os galhos. O mar, sabe, o oceano pode estar bravo. É emocional demais. Quando está calmo, está sempre em movimento. E o deserto tem uma quietude e um silêncio. E as pedras, para mim, parecem realmente primordiais. Quero dizer, você está no subsolo, em uma mina. Você pode pegar uma pedra. E milhares de anos atrás, ela poderia ter sido o topo de uma montanha. Acredito que no deserto seus valores mudam, pois o ouro perde importância. E o que importa é a água. Então, há várias formas de aprofundar isso. Sei o que você quer dizer. Antes de 7 de outubro, apresentei o programa Holy Land and Uncovered. Fizemos o especial inteiro em Timná, e realmente é um lugar muito especial. Eu já fui lá, sabe, até com meus filhos. E você está certa, é o silêncio do deserto. E eu imagino como, se pensarmos no nosso povo há milhares de anos, quanta inspiração criativa poderia surgir sem o barulho. Certo. Fale mais sobre a serpente de bronze. A serpente de bronze, para a maioria, é apenas uma história. E histórias são histórias. E a maneira como você vivencia uma história ou entende uma história vai ser diferente de como eu entendo. Todo esse projeto começou comigo colecionando peles de cobra e morrendo de medo de cobras. Eu segurava elas com pinça e máscara, sem querer tocar. Mas quem está ao meu lado pode amar cobras e querer fazer sapatos com elas e usá-los todo dia. Não sei. Então eu acho que a gente precisa repensar como pensamos sobre histórias. E histórias são só um monte de palavras. E palavras são um monte de letras.
E se essa é uma história antiga, no hebraico antigo e no hebraico clássico, as palavras não eram inventadas do nada. Existe um motivo para cada palavra ter certas letras. E eu fiquei mais curiosa. Especialmente ao lidar com o hebraico, né? Fiquei curiosa sobre isso. Com certeza. E a ligação entre Nahash, que é cobra, e Nahoshet, que é cobre, elas têm as mesmas letras. Então, para mim, foi aí que tudo começou. E meio que a energia dessas letras e qual o valor dessas letras e por que algo tão venenoso e mortal, porque isso está ligado a algo tão carregado que pode curar. Sim, existem tantas palavras em hebraico que são assim. É realmente, sabe, bastante incrível quando você junta essas ideias. Sei que você tem uma exposição. Sim, será na quinta-feira, dia 25. Deve ser uma ótima oportunidade para as pessoas irem vê-la em Tel Aviv. Conte mais para nós. Com certeza. O programa de mestrado é no campus de Tel Aviv, então não vá para Jerusalém por engano. Somos a primeira turma a se formar com o novo diretor, Yosef Chris Crisbell, chefe de arte e agora também do mestrado. E eu tenho uma turma de 25 alunos que são todos incríveis. Passamos por muitos obstáculos. No primeiro ano tivemos a guerra do Irã do ano passado. Neste ano tivemos a guerra deste ano. Então passamos por muita coisa. Tivemos contratempos, mas todos são determinados. O trabalho está incrível e diverso. Há coisas que vão te assustar, coisas que vão te encantar e coisas que vão te fazer questionar as coisas. E esse é o ponto. É sobre isso que a arte se trata. Sim. Todos estão comentando sobre isso. A beleza da arte está no olhar de quem vê. Cada um enxerga algo diferente, refletindo seu estado de espírito e trazendo diversas interpretações e reflexões. Eles são muito inteligentes e talentosos. Estou feliz de estar com eles. Incrível, muito obrigada e obrigada por contribuir para a cultura aqui em Israel. É ótimo ter alguém como você aqui representando. Obrigada, 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 obrigada. Muito obrigada a todos por assistirem ao episódio desta semana do Jewish World Weekly. Eu sou Emily Francis. Você pode acessar o canal em inglês e hebraico da I24 News em todas as nossas plataformas, incluindo nosso site, para assistir a este e episódios anteriores. Eu sou Emily Francis e Shalom de Tel Aviv.